Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis, de História do Brasil. Hoje nós vamos fazer as 10 questões sobre incursões estrangeiras no Brasil. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre invasão holandesa no Brasil, as invasões francesas e as invasões britânicas no Brasil colonial. Agora é a hora da gente fazer as questões que caíram nos concursos militares. Quer saber? Então cola comigo que vai começar a nossa aula de História. Beleza, galerinha? Vamos lá. Bom, separei para vocês 10 questões sobre o assunto incursões estrangeiras. Como que a banca de cada concurso cobra sobre o assunto incursões estrangeiras. Combinado? Então vamos começar. Olha aí, ESA 2020, a última prova, hein? Prova do ano passado, ESA 2020, caiu uma questão sobre incursões estrangeiras, né? Dentro ali da União Ibérica. Vamos ver. Entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também rei de Portugal, dando origem ao período denominado União Ibérica. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que, letra A administração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador se mantivesse como capital, não havendo incursões estrangeiras no Brasil. Opa, não havendo incursões estrangeiras no Brasil durante a União Ibérica? Está errado. A gente sabe que durante a União Ibérica as incursões estrangeiras se intensificaram. Letra B. Felipe II decretou a liberdade de culto, objetivando evitar tensões e movimentos revoltosos? Não, muito pelo contrário. O rei Felipe, ele era um rei muito católico, né, muito religioso, e ele não permitiu, né, a profissão de outra religião, senão a católica dentro do seu império. Então essa letra B também está errada. Não houve liberdade de culto. Letra C. A administração filipina promoveu melhorias para a economia açucareira no Brasil, gerando independência perante os interesses holandeses? Não, muito pelo contrário. A gente sabe que a Espanha ela não intensificou os investimentos para a produção, né, do açúcar no Brasil. Até porque quem detinha grande parte do processo do comércio do açúcar eram os holandeses, né? O transporte, o refino, a distribuição do açúcar no mercado europeu era uma parceria que Portugal tinha com a Holanda. E essa parceria se quebra com a União Ibérica. Então a letra C também está errada. Letra D. A união entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, que passou a explorar o ouro e prata em grandes quantidades. Não, a gente sabe que o ouro, né, e a prata elas serão apenas descobertas após o fim da União Ibérica, né, no final do século XVII, no Brasil. Então, Portugal não passou então, né, a explorar o ouro com a União Ibérica. Essa alternativa também está errada. Então, nos sobrou a última alternativa, letra E. Apesar da influência política do rei espanhol, Felipe II concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em territórios portugueses e em seus domínios. Sim, correto. Esse aspecto é conhecido como o juramento de Tomar. Né? O juramento de Tomar, de 1581, foi o comprometimento do rei Felipe com as cortes portuguesas, com a burguesia comercial portuguesa, de manter a estrutura administrativa de Portugal em relação às suas colônias. Então a letra E está correta. É a letra E, então, a resposta desta questão da ESA 2020. Próxima questão, SPSEC 2016. Outra prova sobre o mesmo assunto. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. Sem descendentes, o trono foi entregue ao seu tio Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de uma acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. Vamos lá. Alemanha.
o processo de unificação da Alemanha só acontece no século XIX. Então aqui a gente já descarta a Alemanha. A unificação italiana também só acontece no século XIX. A gente elimina. Estados Unidos. Os Estados Unidos só se tornam um país independente da Inglaterra também no século XVIII. Então a gente também já corta aqui os Estados Unidos. Então sobrou a Inglaterra e a Holanda. Então a dúvida a gente fica entre Inglaterra e Holanda. Só que a gente tem que saber que a Holanda ela pertencia ao Império Espanhol. E no processo de dependência dos Países Baixos, né, de dependência da Holanda, ela se volta contra o Império Espanhol. Então, durante a União Ibérica, onde Portugal passa a fazer parte dos domínios espanhóis, a Holanda, que era inimiga da Espanha, agora passa a ser também inimiga de Portugal. Então, a questão aqui das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. A gente vai optar pela Holanda, né? A Holanda passa a ser, então, agora inimiga também de Portugal por conta da União Ibérica. Letra A opção correta. Próxima questão, SpaceX também, ano de 2011. Vamos lá. Durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões estrangeiras. Nessas invasões, letra A francesa, na Baía da Guanabara, resultou na criação de uma colônia, a França Antártica, formada principalmente por católicos interessados no cultivo de cana-de-açúcar e no trabalho de conversão dos índios. Errado, né? Houve sim a invasão francesa na Baía da Guanabara, onde se formou a França Antártica, mas ela foi formada principalmente por calvinistas, né? Ou seja, protestantes e não católicos. E eles estavam interessados no contrabando de pau-brasil, no comércio do pau-brasil, e não no cultivo de cana-de-açúcar. Então, essa letra A, ela está parcialmente errada, então a gente já elimina. Letra B. A holandesa foi motivada pelo embargo espanhol, que por representar uma ameaça à sua economia, levou o país a decidir pela invasão do Brasil, inicialmente pela região do Rio Grande do Norte, onde encontrou forte resistência. Essa questão também está parcialmente errada. Houve sim invasão holandesa no Nordeste brasileiro, né? Estimulada ou, de certa forma, motivada, né, pelo embargo comercial que a Espanha impõe sobre a Holanda. Porém, a invasão inicial não é no Rio Grande do Norte, é na Bahia. Então, essa questão ela está errada nessa parte. Vamos para a próxima alternativa. Letra C. A holandesa, em Pernambuco, foi favorecida pelo constante reforço vindo da Holanda, o auxílio de cristãos novos, residentes na região, e por estarem seus soldados mais bem armados e mais experientes. Exatamente. A invasão holandesa na Bahia, ela não dá certo. Eles são rechaçados, né, tanto pelos colonos luso-brasileiros, como também pela ajuda da Espanha com a esquadra enviada, conhecida como a Jornada dos Vassalos, né, uma frota luso-espanhola que é enviada para a Bahia para expulsar os holandeses. E aí, então, em 1630, a Holanda invade novamente o Brasil, agora na capitania de Pernambuco, e constantemente enviava para Pernambuco reforços militares, soldados, armamentos, mantimentos. Isso faz com que a resistência da invasão holandesa em Pernambuco ela seja então sufocada, e os holandeses conseguem se fixar no Nordeste brasileiro a partir então da capitania de Pernambuco. Então a letra C está corretíssima. Vamos ver então a letra D e a letra E, aonde está o erro. Letra D. A resistência luso-brasileira à invasão pernambucana foi organizada em grupos de guerrilha e contou com a liderança de Domingos Fernandes Calabar, morto lutando contra os holandeses. Não, errado. Domingos Fernandes Calabar, ele era sim, né, um senhor de engenho, ele era um luso-brasileiro, porém ele passa para o lado dos holandeses, ele ajuda os holandeses a dominar a capitania de Pernambuco, passando para os holandeses algumas estratégias sobre a resistência pernambucana. Então essa questão está errada porque Domingos Fernandes Calabar não liderou a resistência, muito pelo contrário, ele passou para o lado inimigo. Letra E.
Embora a resistência luso-brasileira em Pernambuco contasse com a vantagem do fator surpresa e melhor conhecimento do terreno, os holandeses acabaram por conquistar o Nordeste, onde se estabeleceram desde o Maranhão até a Bahia. Essa questão está quase toda certa. O erro está aqui, ó. Bahia. Por quê? Quando a Holanda invade Pernambuco, ela consegue sim se estabelecer, ela vai se expandir do Maranhão até Sergipe. A Bahia, ela não será conquistada nessa segunda invasão. Houve a primeira invasão na Bahia, eles foram expulsos. Na segunda invasão em Pernambuco, o domínio holandês se expande para Maranhão até Sergipe. Ou seja, a Bahia não é conquistada nessa segunda invasão. Então, é essa parte da letra E que está errada. Combinado, galera? Então, essa questão da SPSEC 2011, letra C é a correta. Questão número 4, agora do Colégio Naval, ano de 2004, também caiu uma questão sobre União Ibérica / incursões estrangeiras. Vamos ver. A crise de sucessão portuguesa, originada com a morte do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, e continuada com a morte do seu substituto, o cardeal Dom Henrique, sem deixar sucessor direto, resultou na conquista de Portugal por Filipe II, em 1580. Esse fato ficou conhecido como, letra A, Revolução de Avis, que pôs fim à dinastia de Borgonha e deu início a um novo período em Portugal, resultando na expansão marítima e comercial? Não, Revolução de Avis não foi nesse momento. Guerra da Reconquista, luta entre cristãos e muçulmanos, onde o reino de Portugal estava envolvido, levando à morte do monarca? Não. Letra C, Juramento de Tomar, com a morte do rei português, a Espanha assume o monopólio do comércio colonial português e coloca toda a administração do Brasil nas mãos dos espanhóis. Não. Juramento de Tomar não foi um nome dado pela conquista do Império Espanhol ao domínio português. Letra D, Revolução do Porto, onde os camponeses, artesãos e funcionários públicos e militares, liderados pela burguesia comercial do Porto, exigiu a volta da monarquia portuguesa ao poder? Não, Revolução do Porto é 1820. União Ibérica, unificação de Portugal e Espanha, devido à vacância do trono português, originada pela morte do cardeal Dom Henrique. Exatamente. União Ibérica é a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola. Então, essa questão do Colégio Naval 2004, letra E, opção correta. Questão número 5, agora a prova da ESA de 88, um pouquinho longe, mas também cobrou sobre incursões estrangeiras. Vamos lá. Durante o domínio espanhol, em 1612, uma expedição chefiada por Daniel de Latouche pretendeu criar no Brasil letra A, França Antártica? Não. França Antártica foi em 1555. França Equatorial? Correto. França Equatorial foi a invasão francesa no Maranhão em 1612, chefiada pelo francês Daniel de Latouche. Guiana Brasileira não. França Huguenote não. E Guiana dos Reformados também não. Então a gente elimina aqui a letra C, a letra D e a letra E. A dúvida vai ficar entre a letra A e a letra B. Só que a letra A foi no Rio de Janeiro em 1555. Então, essa questão da ESA, letra B, é a opção correta. Próxima questão, vamos lá. ESA 1990. Outra prova da ESA, agora de 1990, também sobre invasões estrangeiras. A presença holandesa, através das invasões em território brasileiro, durante o período colonial, está relacionada, letra A descoberta e introdução de técnicas mais avançadas na lavoura açucareira, visando o aumento da produtividade? Foi por isso que a Holanda invadiu o Brasil? Letra B. Está relacionada com a conquista territorial de pontos estratégicos que facilitaram a interceptação do ouro proveniente das Gerais? Letra C. Está relacionada aos contratos comerciais assinados entre Portugal e Inglaterra, como o Tratado de Methuen? Letra D. Está relacionado às solicitações dos próprios senhores de engenho
insatisfeito com o monopólio metropolitanos? Ou letra E, está relacionado com as barreiras impostas pela Espanha à participação holandesa no comércio açucareiro? Exatamente, né, galera? A gente sabe o que motivou a invasão holandesa no Nordeste brasileiro foi justamente a proibição ou o embargo comercial imposto pela Espanha à Holanda, né? A Holanda era um grande parceiro, uma grande parceira com Portugal no comércio do açúcar. Durante a União Ibérica, essa parceria é rompida, onde a Espanha proíbe os portos brasileiros, portos, né, das colônias portuguesas, de fazerem comércio com a Holanda. E aí, então, a Holanda invade o Nordeste brasileiro para ter acesso à produção do açúcar. Então, a letra E é a alternativa correta para essa questão da ESA de 1990. Próxima questão. Questão número 7. Outra prova da ESA, agora do ano de 2010. As Batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649, marcaram a vitória da insurreição pernambucana, que levou à expulsão do território brasileiro os invasores. Bom, a gente sabe que a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro se deu, né, pela união das forças coloniais, né, índios, escravos, senhores de engenhos, luso-brasileiros, que se uniram para expulsar os holandeses no evento, né, no movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. Então aqui a gente já tem a nossa opção, letra C, Insurreição Pernambucana, foi a expulsão dos holandeses no Nordeste brasileiro. E as Batalhas dos Guararapes, de 1648 e 1649, foram as batalhas decisivas para a expulsão, né, a derrota dos holandeses no Nordeste brasileiro. Questão número 7, letra C, a opção correta. Questão número 8, prova da SpaceX agora, hein? Questão do ano de 2007. Quando das invasões estrangeiras ao Brasil, forças holandesas conquistaram com facilidade Olinda e Recife em 1630, mas não obtiveram o mesmo êxito na zona rural, porque no interior da capitania, letra A, as forças brasileiras equivaliam em efetivo, treinamento e armamento aos holandeses? Não, muito pelo contrário. Os holandeses, por conta dos reforços, tinham muito mais soldados, armamentos e equipamentos. Letra B, os brasileiros eram em menor número e, no entanto, dispunham de melhores armamentos do que os adversários? Não. Os armamentos dos brasileiros, dos luso-brasileiros, né, dos pernambucanos, eram menor quantidade e menor efetividade. Eficácia, na verdade. Letra C. Os brasileiros eram melhor armados e mais experientes no tipo de combate proposto pelos holandeses? Não. Os brasileiros não tinham armamento suficiente e eram menos treinados do que os soldados holandeses. Letra D. Os habitantes locais adotavam táticas de guerrilha atacando os holandeses de surpresas? Exatamente. Os holandeses, eles tomaram a capital, né, Olinda, Recife, rápido, né? Mas os senhores de engenho e a população, os colonos, eles se esconderam no interior da capitania de Pernambuco, aonde eles formaram então o Arraial do Bom Jesus. O Arraial do Bom Jesus foi o centro, né, de resistência dos colonos pernambucanos contra a presença, a invasão holandesa. E a partir, né, do Arraial do Bom Jesus, eles adotavam as táticas de guerrilhas, né, emboscadas, e é isso eles iam conseguindo, né, resistir à invasão holandesa. Porém, a gente sabe que teve aquele fato do Calabar, onde então ele vai entregar, ele vai então acabar passando para os holandeses, né, as estratégias dos colonos brasileiros, e aí então o Arraial do Bom Jesus vai ser conquistado e derrubado. Então a letra D é a opção correta. Vamos lá. A letra E está errada onde? Os locais contavam com apoio explícito e regular da Espanha, tanto no treinamento de técnicas de combate, quanto no suprimento de víveres e munição. Não, a Espanha não combateu essa invasão holandesa no Nordeste, né, em 1630, de forma mais efetiva,
porque a Espanha estava também com outras invasões nos seus territórios. Então, essa invasão holandesa, em 1630, em Pernambuco, não teve, de certa forma, uma participação da Espanha combatendo a invasão holandesa. Então, a opção correta dessa questão da SpaceX é a letra D. Próxima questão, questão número 9, Colégio Naval, ano de 2009. Caiu também sobre incursões estrangeiras. Vamos lá. Observe a charge abaixo referente ao fim da presença holandesa no Nordeste brasileiro no século XVII e responda a pergunta a seguir. Então, aqui a gente tem uma charge, né? uma imagem, onde tem aqui um pernambucano dizendo, vão plantar batatas. E aí, então, os holandeses respondem, não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. E o outro responde, e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Então, essa imagem, ela retrata a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Então, vamos à pergunta. Pode-se afirmar que a charge refere-se como consequência da expulsão dos holandeses do Brasil? Letra A. Ao início da produção holandesa na América Central, levando de imediato à crise da economia no Brasil como um todo, que só se recuperou com a descoberta do ouro na região das Minas Gerais? Olha, de fato, os holandeses foram para a América Central, né, para as Antilhas holandesas, e lá eles passaram a produzir o próprio açúcar, que entrou em concorrência com o açúcar brasileiro. Mas não houve, né, uma crise imediata da economia no Brasil. Houve, sim, uma decadência da economia açucareira, mas isso foi ao longo do tempo. Letra B. A crise econômica do Nordeste brasileiro devido à concorrência do açúcar do Brasil com a produção açucareira holandesa nas Antilhas? Sim, exatamente. A Holanda, ela sai do Nordeste brasileiro, vai para as colônias holandesas nas Antilhas e lá ela passa a produzir o seu próprio açúcar, né? Isso faz com que o açúcar holandês entre em concorrência com o açúcar brasileiro e o açúcar brasileiro, né, a economia açucareira do Brasil entra em decadência econômica. Letra B está correta. Vamos à letra C. Ao enfraquecimento da economia nordestina que não suportou a posterior invasão dos franceses no Maranhão, onde fundaram a colônia denominada França Equinocial. Não, isso não tem nada a ver com a questão da expulsão dos holandeses e, né, a queda da economia açucareira. Letra D. A crise econômica do Nordeste brasileiro após a expulsão dos holandeses na Bahia? Não. Após a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Letra E. A reafirmação da presença portuguesa no Nordeste brasileiro, possibilitando a retomada da produção do açúcar na região, que voltou a concorrer em pé de igualdade com o açúcar antiliano? Não. A concorrer em pé de igualdade, não. Muito pelo contrário. O açúcar antiliano, ele era muito melhor a qualidade, muito mais barato no mercado europeu do que o açúcar brasileiro. O açúcar brasileiro perdeu qualidade e ficou mais caro por conta, né, do que agora Portugal teria que refinar o açúcar, transportar o açúcar, e isso encarecia o processo de fabricação. Então, a nossa opção correta é a letra B de bola. Última questão. Questão número 10, caiu na prova da ESA, prova antiga, né? 1984, mas também tem a ver com as incursões estrangeiras. Vamos lá. Durante a União Ibérica, a chamada União Ibérica, o território brasileiro sofreu inúmeras incursões estrangeiras. Entre elas, destaca-se a realizada em 1591 contra a Barra de Santos, né, na capitania de São Vicente. Realizada por quem? Essa aqui são as incursões britânicas, né, no Brasil. Inclusive, aqueles que não assistiram a aula sobre as incursões britânicas, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem a aula sobre as invasões, né, britânicas, as invasões inglesas no Brasil. Vamos lá. Letra A. Edward Felton. Edward Felton, ele invadiu sim Santos, ele tentou invadir, saquear Santos, mas não em 1591, né? Essa data foi posterior. Letra B. Jaime Lancaster. Jaime Lancaster, ele invade, na verdade, a capitania de Pernambuco, né? Não em Santos.
Letra C, Robert Riton. Esse camarada aqui, esse corsário, ele invade o recôncavo baiano, ele invade a Bahia e não Santos. E aqui, então, nessa época, a prova eram só 4 opções, né? A, B, C e D. Sobrou, então, Thomas Cavendish. E, de fato, Thomas Cavendish invadiu, né, Santos em 1591, no Natal, 25 de dezembro de 1591. Ele invade Santos, saqueia a cidade, incendeia, né, a São Vicente e dali, então, ele vai embora. Então, é um ataque, uma invasão corsária, né, feito por comerciantes britânicos. E, então, Thomas Cavendish faz essa invasão, sim, em 1591, na Barra de Santos, na capitania de São Vicente. Galerinha, fechamos então 10 questões sobre incursões estrangeiras no Brasil. Falamos de incursões aqui, ó, da Holanda, francesa e também inglesa. E também uma ou duas questões sobre a União Ibérica. Beleza, galera? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos falar sobre o ciclo do ouro no Brasil. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus colegas que estão se preparando para a prova, né? O canal História Bisurada. E você, lógico, que já é inscrito, curta, comente, faça alguma pergunta aqui embaixo para a gente então ir debater. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu!